noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez, aqueles que eu não pude ainda conversar, como o Eugênio, né? Entrou um pouco mais depois. E aqueles que não percebi ainda devido à minha tela, mas sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro 2, capítulo 2 também, do mundo espiritual, dos espíritos, falando sobre a encarnação dos espíritos. Nós hoje vamos encerrar o tema alma, assim eu espero, mas está bem tranquilo para reflexões. Na nossa aula passada, nós tivemos todos aqueles esclarecimentos necessários, avançamos um pouco mais em algumas questões, e hoje vamos dar continuidade a partir da questão 141, para que a gente possa finalizar esse tema, um tema tão profundo, né, que nos trouxe grandes ensinamentos, principalmente quando nós adentramos nas questões 140 e 140A. E eu sou sincero a vocês que essa questão eu já percebi algumas pessoas abordando esse tema alma, e isso é um fato interessante, isso aí, Inácio. Eu assisti alguns vídeos de algumas pessoas que enfrentam essas questões que tratam da alma, sabe, no livro dos Espíritos, e elas, quando chegam nessas questões, eles pulam. Por exemplo, eles chegam na 140, 140A, aí eles pulam essas duas questões e passam para 141. E aí a gente que enfrentou ela, né, dentro daqueles ensinamentos, a gente percebe de quão elas são difíceis de compreender nesse formato. Para aqueles que não conhecem, né, vendo vamos dizer assim, a abordagem daquele que está tentando apresentar esse tema e pula essa questão, essas duas questões, agora a gente entende por quê. Porque realmente você precisava de um debate como aquele que a gente teve aqui, com todas aquelas situações, para que a gente pudesse aprofundar e compreender. É uma pena porque esse entendimento aqui nos esclarece muitas questões com relação a essa dualidade, uma dualidade que na verdade não existe, né, que é a questão do espírito e da alma. Mas, enfim, foi muito importante e eu fico feliz por tudo aquilo que aconteceu, apesar de ter me travado um pouco depois, porque já começou com aquela minha projeção mal feita, que, de certa maneira, me deixou um pouco preocupado da compreensão posterior do tema em si, né, fechando o pacote. Mas aí a gente tem que assimilar a minha pretensão, e eu nunca disse que era profundo conhecedor e tinha a verdade com relação a isso, e nem quero ter. A gente está construindo esse nosso entendimento, essa construção do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, e é uma obra tão importante. Para mim é um grande desafio e uma grande honra para mim poder estar aqui estudando o Livro dos Espíritos e tentando passar esse material para vocês e da forma mais simples possível, porque eu não sei fazer de outra maneira. Às vezes eu tento fazer de uma outra forma, mas não dá certo. E a gente vai caminhando nas questões de hoje para que a gente feche o entendimento sobre esse tema, a alma. Como a gente já vê, é um tema que suscita para os espiritualistas uma série de conceitos, de suposições, de conjecturações com relação a esse ser, o ser que é o espírito, e que a doutrina espírita nos traz com tanta tranquilidade e nos traz com tanta sabedoria, mas infelizmente, como nós vimos nessas duas questões, devido à questão da formatação delas, em certo momento ela prejudica o entendimento como um todo, não como um todo do tema, né, a alma, mas dessa questão que é dividida e que se tornou um pouco incompreensível se você não tiver outras pessoas que agreguem conhecimento e que tenham um pouco mais de conhecimento além de você, para que tragam a reflexão, né? Chamem a atenção, porque às vezes a gente está tão enevoado, seja pelo foco que a gente dá na literalidade do que está ali, né, da palavra, do texto, que a gente não consegue lançar o olhar como um bloco de ensinamentos, e aí a gente está falando ensinamentos para o espírito, e é por isso que às vezes a gente não compreende, porque a gente encarnado, isso limita muito as nossas reflexões e o nosso ponto de vista.
Eu tive grande dificuldade, eu confesso a vocês, de compreender, mas só compreendi conversando muito com o Antônio depois, o Inácio, e no dia seguinte, e depois que o Antônio foi construindo, que eu fui realmente sedimentando essas duas questões que pareciam para mim um terreno totalmente inóspito de lançar esse conhecimento, esse entendimento na minha mente, mas graças a Deus eu consegui quebrar, vamos dizer assim, essa corrente da forma como eu estava enfrentando ela, vamos dizer assim. Mas no nosso caminhar, a questão 141, Kardec começa, né, a sedimentar e robustecer o entendimento. Quando ele pergunta, há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Os espíritos respondem que a alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Irradia-se e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como um som em torno de um centro sonoro. É neste sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamamos perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. Como nós já trouxemos algumas imagens, né, para sedimentar e para se tornar mais clara aquela questão do abacate. A gente trouxe também aquela outra figura que dividia o corpo em espírito, né, o espírito é energia, o perispírito que modela essa energia, e o corpo que constrange esses dois elementos, que é exatamente o espírito em energia e o perispírito que o reveste, e o que potencializa, o que permite que ele, em desdobramento, torne e mantenha o corpo no formato, vamos dizer assim, no formato humano, visível e compreensível. E sabemos das grandes potencialidades do perispírito. Miramês, ele avança na questão quando ele traz que o espírito é ligado ao perispírito por junção atrativa do próprio magnetismo que ele mesmo segrega nas suas fibras mais íntimas. Com esses laços, se assim podemos dizer, ele domina e garante a sua forma, pelo tempo que for conveniente. E o corpo físico também é envolvido pelo magnetismo mais grosseiro no corpo espiritual. É dirigido e obediente à forma desse intermediário do espírito com o corpo. Eis aí uma cadeia de influências sob o comando do espírito imortal, que vive e progride onde Deus lhe ofertou os recursos para tal. E aí nós vemos o poder do magnetismo quando constrange, o perispírito constrange o espírito ali envolto, e mais ainda quando o corpo constrange os dois, para estarmos aqui habitando ele. Porque se não fosse assim, com essas forças poderosas, ele se expandiria, ele não conseguiria manter exatamente o padrão, o formato de criação. E aí nós podemos levar esse entendimento para todos os, vamos dizer assim, para o universo. O universo é constrangido por uma força muito poderosa, que no caso é a gravidade, que acaba mantendo toda a criação divina no seu local, milimetricamente, perfeitamente e harmonicamente. Do contrário, nós estaríamos em disfunções e estaríamos sempre ocorrendo desastres, vamos dizer assim, que teriam proporções que afetariam e abalariam todo o universo. Por isso, dessas forças, né? Dessa força também do magnetismo, voltando para o perispírito, para poder compreender, e da sua constrição do corpo, ao qual ele segura o perispírito e o espírito, nesse corpo denso ao qual nós necessitamos interagir. Nós vamos para a próxima questão. Um momento. Questão 142. Que dizer dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? Os espíritos respondem que o espírito é uno e está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam, é ainda tomar o efeito pela causa. Questão 142.
Miramês nos auxilia quando ele coloca: é muito lógico que não se pode ligar completamente o espírito ao corpo nos seus primeiros dias de formação, pois este não resistiria às vibrações irradiadas por aquele foco de luz. Seria qual uma corrente elétrica poderosa em uma lâmpada frágil de baixa voltagem. Os laços vão se ajustando com mais ou menos pressa, de acordo com a evolução da alma. Podemos observar em todo o mundo crianças prodígios, em completo domínio das suas faculdades, enquanto adultos, esses, em grande número, estão em desarmonia com os seus valores espirituais. Kardec pergunta, né, só fazendo uma sedimentação, que uma criança se completa a cada período de vida, né, como se fosse a cada período de vida, e a gente tem uns 3.000 dias, né, ou os 7 anos, que de certa maneira, paulatinamente vão constrangendo o espírito ainda, de certa maneira, e de forma tranquila, vão colocando o véu do esquecimento a cada momento. Nós temos também, Miramês traz nessas questões os ciclos, né, os ciclos do número 7, que eu já trouxe algumas vezes essas questões. Eu vou passar por esses slides, mas é só para vocês verem que eu tinha preparado isso aí, mas eu não vou adentrar, vou só passar por cima. Porque naquela questão anterior, Miramês traz a questão dos 7, né, dos 7 anos. Nos primeiros 7 anos você tem um ciclo, nos 14 anos você tem um segundo ciclo, e nos 21 anos é um outro ciclo que você vai fechando. E aí eu ia fazer essas colocações para vocês com relação ao número 7, tanto na Bíblia como um todo, como no Novo Testamento, né? Que o número 7 para a criação significa a perfeição do nosso Criador. E hoje eu estava conversando com o Antônio e a gente estava falando a respeito da linguagem, né? Eu converso muito com o Antônio, né? Vocês já perceberam aí, e a gente se a gente passar um dia sem se falar, tem alguma coisa de errado, né? Assim como sempre eu estou em contato com o Gabriel e a gente está sempre conversando, trocando ideia. E a gente estava falando hoje exatamente com relação à linguagem, a dificuldade da linguagem, né? E quando você se aprofunda nesse tema, eu fui levado para essas observações com relação ao número 7, né? Esse número que tem essa força poderosa. Vocês ficam imaginando assim, Antônio até falou, imagine se a linguagem fosse matemática, se todos nós pudéssemos tê-las como uma forma, porque a matemática seria mais perfeita, o maior entendimento. E eu achei interessantíssimo, Antônio, porque nessa pesquisa rápida que eu fiz, o alfabeto grego, como você está vendo aí, o hebraico, as primeiras palavras, vamos dizer assim, as primeiras letras deles, né, eles têm números. O grego, ele tem a numeração, né, como você está vendo aí, o alfa, 1, 2, 3, 4, e no alfabeto grego do mesmo jeito. Né, eles têm a numeração, cada letra tem um número, corresponde a um número. E isso é muito interessante, porque quando você se aprofunda no estudo da Bíblia, você começa a perceber, e principalmente aqueles que têm a capacidade de estudar na língua mãe, tanto no grego quanto no hebraico, a Bíblia, vocês ficam maravilhados com as questões dos ciclos de 7, das frases, das colocações que Jesus faz. Toda ela tem uma matemática, e aí Antônio pode falar melhor do que eu com relação a isso. Tem toda uma, vamos dizer assim, uma ciência por trás da construção da Bíblia, e principalmente na Bíblia hebraica e grega, porque ela é toda montada em cima de uma matemática sublime, divina. Você fica até um pouco meio impactado quando você começa a aprofundar nessas questões cíclicas do 7, né? Não estou querendo trazer nenhuma mistificação aqui, nem estou querendo inventar nada para criar mística em cima do espiritismo, não, mas isso são fatos científicos, são pessoas que se debruçam, né? E como existe no alfabeto grego, eles começam a fazer projeções matemáticas e principalmente, eles comparam textos e veem que todos eles, matematicamente, são perfeitos. Perfeitos porque dão os mesmos resultados e a mesma força, né? Porque a gente sabe que é como se você estivesse graduando a força das mensagens. E é muito interessante. Quem puder se aprofundar, né? Eu nem ia tanto falar a respeito disso, mas acabei passando pelas projeções e eu realmente fiquei muito encantado com até porque tinha sido algo que eu tinha conversado com o Antônio hoje pela manhã, e me deparei com essa matemática das letras também. Eu fiquei assim, sabe, meio impactado. Achei fantástico mesmo. Mas vamos para a questão 143, ainda no tema alma, né, para a gente não se desviar tanto.
Ali foi só um parêntese de conhecimento para a gente agregar mais e chamar a atenção de vocês e trocar uma ideia aí, lançar uma semente aí de estudo também, para a gente aprofundar, que a gente vai entrar também nas questões bíblicas, né? Vamos estudar o Evangelho e, de repente, são essas, vamos dizer assim, peculiaridades, né, que eu gosto de trazer de vez em quando e passo até aqueles que vão adentrar nesse estudo, que é interessante a gente trazer alguma curiosidade, né, porque chama atenção, desperta, a gente tira o viés, temos a interpretação da palavra, do Evangelho, que é importante tê-la, né, a mensagem que Jesus quer passar, mas também uma outra contextualização, do contexto histórico, arqueológico, como era da época, sem muito aprofundamento, mas sempre citando essas questões para a gente poder tornar um pouco mais interessante o estudo, né, vamos dizer assim. Não que estudar a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não seja interessante, mas quando você traz elementos de conhecimento que agregam, né, que a gente não conhece, isso se torna um pouco mais prazeroso, você se motiva mais a buscar essas questões. Aí alguém pode até dizer assim, não, mas o importante é a gente estudar só a mensagem que Jesus quer passar. Sim, perfeitamente, mas quando você conhece o contexto da época, né, e principalmente o porquê ele falou de certa maneira, trazendo certos elementos, você tem a capacidade e consegue sedimentá-la mais ainda. Questão 143. Porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Os espíritos respondem, os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. E depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Os espíritos não definem do mesmo modo a alma, por serem elas diversificadas na escala evolutiva. É neste sentido que há diversidade de religiões no mundo material para ajudarem a todos na subida para Deus. Eis aí o amor do Criador para com as criaturas. Em um futuro bem distante, há de se cumprir a afirmativa de Jesus de que haverá um só pastor e um só rebanho selecionado por direito, como almas afins, suportando uma verdade maior que virá. Essa questão aí, os espíritos respondem de maneira bem direta e contundente, que nem todos os espíritos, né, quando Kardec, nós sabemos que ele recebia milhares de comunicações, ele sempre questionava, fazia a mesma pergunta a vários espíritos, a várias entidades, em vários locais diferentes, e essas respostas, às vezes, eram conflitantes. E ele queria saber por que do conflito, porque ele estava vendo aquele conflito com certos questionamentos, e uns traziam de uma forma, outros traziam de outra. E aí, como a gente já estudou com o seu Inácio, eu acho que a gente viu sobre a qualidade das comunicações, né, os espíritos pseudo-sábios que nós conhecemos, que eles trazem, de certa maneira, se preocupam em falar sobre tudo, dar todo tipo de resposta e simplesmente respostas de uma forma cultuosa, que encanta, né, porque hoje tem pessoas que se encantam pela oralidade de algumas pessoas que não trazem nada de substancioso para agregar, para trazer uma mensagem. Eu vejo pessoas pagarem valores absurdos para verem alguns desses filósofos aí do momento, né, que estão por aí, que trazem o verbo na ponta da língua, citam inúmeras obras, inúmeros atores do mundo filosófico, histórico, que as pessoas ficam encantadas, né? Sai do Teatro Riachuelo, paga uma fortuna, e você pergunta aí, como é que foi o palestra? Rapaz, foi boa demais, mas ele falou sobre o quê? Rapaz, ele falou com tanta coisa lá, ele falou tanta coisa mas foi maravilhoso. Mas o que ele traz tanto? Por que ele fala tanto assim? Você colocou mais importante. Rapaz, ele fala coisa demais, bicho. Eu ficava assim, uma pessoa, rapaz, você paga uma nota para assistir um cara desse e você não sabe com conteúdo nenhum dali dentro, você não sabe nem o que é que você pode agregar para a sua vida desse palavreado todinho dele. Mas enfim, né? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, com o seu tempo, e os outros que de certa maneira, aproveitam, né, o momento, e essas pessoas que se deleitam com essas reflexões que quando ele sai de lá não entende nada mais, estava sendo visto, né,
muito bem vestido e dentro de uma programação de um grande filósofo, né, um grande pensador, um pensador que às vezes ele pensa tanto que ele não sabe mais nem o que está pensando, se perde nos pensamentos dele. E o pior, ele leva uma legião com ele de pessoas que se encantam só com falar, né? A questão 144, né, Kardec pergunta, que se deve entender por alma do mundo, né, a alma do mundo. Os espíritos respondem que é o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Algumas vezes tem se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo. Miramês, ele aprofunda quando ele fala que são quase intermináveis o número dos deuses nas divisões da terra. E os grandes místicos tinham como alma da terra um Deus. Não é como muitos queiram pensar, que existe um espírito incorporado nessas regiões ou nessas formas, como se encontra no corpo humano. No entanto, espíritos abnegados estão presentes em todos esses departamentos, comandando-os para a maior harmonia da natureza, em nome do Criador, sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, no que se refere ao planeta onde estagiamos. E aí nós sabemos, junto da literatura espírita, que existem espíritos, né, espíritos qualificados e especialistas para comandar toda a criação divina. Eu lembro que São Inácio fez aquele questionamento, e sempre que eu vejo uma revoada de pássaros, né, que eles mudam de direção e vão para um lado para o outro, não se chocam, é coordenado, é um balé, você fica se perguntando quem é que está comandando, quem é desses milhares de pássaros que estão comandando esse balé que eles ficam fazendo de um lado para o outro, subindo, descendo, sem se chocarem nessa harmonia, né? E foi quando Sebastião Camargo trouxe essa elucidação, né, com relação aos elementais e os seres que cuidam, de certa maneira, dessas criações de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se refere à alma da terra, né, como se chama de mãe terra também, não é que tem uma alma habitando a terra, mas a terra, eu entendo como um ser, né, como assim, um ser pulsante, porque dela nasce vida, né, tudo se transforma nela. Até nós mesmos, quando desencarnamos, né, e somos devolvidos para a terra, dentro das nossas sepulturas aí, de certa maneira nós estamos entrando novamente, mergulhando nesse grande princípio universal, vamos dizer assim, que é como os espíritos falam, né, desse espírito mãe terra, dizer assim, a gente está entregando o nosso corpo para que esses elementos que tomam conta dele retornem, se transformem, se especializem, sejam criados, direcionados pela constituição, pela afinidade dos elementos, e que vão voltando e gerando novos ciclos, né, novos caminhar pela vida e pela criação como um todo, sendo co-criadores da criação divina do nosso Pai, através das transformações dos elementos, como nós estudamos. Ainda vamos ver questões correlatas e que se entrelaçam nas questões que nós vamos pactuar pela frente. Nós trazemos a questão 145, como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? O Espírito responde que esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que em um estudo comparativo vos fará compreender. Miramês aprofunda quando ele fala que grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integrado da verdade.
E é por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbem os nossos corações. Esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. E aí não tem como a gente fazer uma relação com aquelas nossas questões 140 e 140A. Diante desses erros, se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbem os nossos corações, né? Que foi isso que em mim fiquei meio turbado, né? Porque não estava compreendendo. Mas esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse, que foi isso que aconteceu. Toninho, que sacou logo a questão, ele já correu na frente. Ó, pessoal, assim, seu Inácio também pegou por um viés, se apegou àquele viés, mas ficou tentando se libertar dele, né? Tentando trazer, Toninho tentando trazer para o caminho, vamos dizer assim, da compreensão dela. Eu fiquei aqui totalmente bloqueado, mas tentando refletir. Só no dia seguinte foi que eu vim compreender e trazer ao entendimento. Mas como vocês estão vendo, está tudo amarrado. Nessa colocação do Miramês, ele nos esclarece sobre isso, nessas possibilidades, né? E que esses irmãos, eles não tinham conhecimento absoluto sobre tudo. Eles estavam ali, sim, tentando, de certa maneira, nos auxiliar. E Miramês, ainda nessa questão, ele coloca: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, diz o apóstolo Paulo. E o livro dos Espíritos confirma essa assertiva, dizendo: tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Olha isso, Inácio, Toninho, todo mundo que está aqui no grupo, né? Algumas pessoas podem ter se sentido incomodado com aquele debate, mas vão se acostumando, porque um debate que tem eu, Antônio e seu Inácio, às vezes a gente sabe assim, como se botasse 3 gatos num balaio, ou dentro de um saco de pano, a confusão vai ser grande ali dentro, mas quando sai dali, sai todo mundo feliz, porque conseguiu resolver aquela questão e dar continuidade. Então, não se espante não, porque cada um tem personalidade muito forte, mas a gente se respeita muito e admira um ao outro, como nós respeitamos e admiramos todos vocês aqui, e sabemos das dificuldades que, em certo momento, a gente tem para compreender, né, um ao outro, mas faz parte. A questão 146, a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo, né? Ele tem um local, habita, por ser uma energia, ele escolhe um local do corpo onde ele fica. Os espíritos dizem que não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e mais no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Os intelectuais e místicos meditavam e, por vezes, escreviam muita coisa sobre a relação da alma com o homem, onde essa se encontrava no domínio do corpo. Eram os mesmos espíritos desencarnados que, por estarem livres da matéria e por conhecerem os fundamentos da vida, esclareceram por processos mediúnicos ao codificador do espiritismo que a alma se encontra mais acentuadamente na cabeça daqueles que pensam mais e no coração dos que usam mais os sentimentos. São 2 pontos capitais de sustentação da vida, de onde a alma irradia por todo o corpo. O cérebro, né, o órgão, o cérebro e a mente, né, a mente do espírito, que comanda tudo junto com esse grande centro das emoções, que é o nosso coração. E aí vocês veem, né, alguns percebem quando você tem um medo de algo, você está angustiado, você sente o coração, né, bombeando sangue, e isso gera e cria uma verdadeira revolução no nosso corpo, para que a gente responda a esses estímulos, né, que vem o estímulo do cérebro, que vai para esse órgão fantástico, e desencadeia todo esse nosso universo que nós existimos, e que procuram, de certa maneira, harmonizar quando os nossos pensamentos e sentimentos podem causar algum prejuízo, tanto para o nosso espírito quanto para o nosso corpo. E aí nós estamos falando de inúmeros defeitos, inúmeros órgãos, inúmeros elementos biológicos que vivem no nosso corpo e que cada um, dentro da sua função, dentro da sua especialidade, né, da sua afinidade, junto com outros elementos que vão se ligando para formar defesas,
para formar alertas e para trazer a harmonia novamente. A questão 146A, Kardec pergunta, que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital, né? No centro vital do corpo. Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou o princípio vital, né? O princípio vital que a gente já estudou, que ele emana do fluido cósmico universal, e ele é uma especialização, uma transformação, uma alteração necessária para dar vida aos corpos, às criações do nosso mestre, do nosso Pai Celeste. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. A alma se localiza certamente na cabeça, já fala Miramês, por estar ali o instrumento mais perfeito para suas comunicações. O espírito comanda o corpo através dele, que tem por intermediário o fluido universal, força de grande afinidade com o perispírito, cadeia de luzes que afiniza, apura e redistribui para o soma, o corpo, todas as ordens da vontade da alma. O espírito é uma luz acesa dentro do corpo de carne para a sagrada missão de despertar todos os talentos espirituais que Deus colocou na sua consciência, como processo de despertamento de mais vida para a alma. Essa palavra despertamento é muito importante. Nós já vemos, nós já carregamos essa informação, né, especialíssima dentro de nós. E devido ao nosso trabalho, porque nós estamos aqui para caminhar, né, o Mestre Jesus trabalhava, e sempre falava que meu pai trabalha e está sempre trabalhando. E o progresso e a evolução, ela requer ação, movimento, o fazer. A contemplação e a ociosidade nada produzem, né? E nós chegamos ao final, e finalizando o conteúdo, eu lancei algumas coisas que eu consegui captar, espero que tenha passado para vocês pelo menos 10% da minha proposta aqui, junto do auxílio dos nossos irmãos espirituais, dos bons espíritos que nos acompanham e orientam o nosso grupo. A primeira reflexão que eu trago a alma é um espírito encarnado. E antes de encarnar, era espírito. Né? Simples assim. A alma é um espírito encarnado. E antes de encarnar, era espírito. 2. A alma e espírito são idênticos. E há um laço que une a alma ao corpo. Esse laço é de natureza semimaterial e conceituada, conforme estudamos nas questões 93, 94A e 95, como sendo o perispírito. O corpo pode existir sem a alma, mas quando a vida do corpo cessa, a alma, o abandona. Sem alma, o corpo é uma massa em forma de corpo humano, totalmente desprovida de inteligência, movimento e vitalidade. O espírito não pode habitar dois corpos ao mesmo tempo, ele é indivisível. Né? E aí, nós vimos também, trouxemos uma relação com a bicorporeidade, que nós estudamos também com o Mestre Inácio no Livro dos Médiuns. 6. Devemos entender pela expressão alma do mundo, conforme nos ensinam os espíritos na questão 144, como sendo o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. 7. Os benfeitores espirituais nos esclarecem, questão 146 e 146A, a alma não possui padrão fixo de localização no corpo físico. Os que pensam muito, e nos grandes gênios, concentram-se na cabeça. Noutros, que o objetivo maior da sua existência sejam as questões humanitárias, né, concentra-se no coração. Destacando o texto, a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para a manifestação entre manifestações intelectuais e morais. E, finalmente, eu agradeço a vocês a paciência, agradeço a terem confiado no meu trabalho com relação a essa questão alma, né? Agradeço demais ao auxílio dos espíritos e todos vocês pela compreensão desse tema, que para mim foi muito difícil. Alguns temas que eu estou estudando e eu confesso a vocês, essas vão ser, né, as 148 questões, para mim foram as mais difíceis que eu pude refletir. Eu confesso a vocês que isso mexeu muito de mim em todas as formas. Eu realmente tive que me reinventar e agradeço demais o auxílio, as conversas intermináveis que eu tive com o Antônio,
e com todos nós aqui. Isso, Inácio, eu não tenho muito contato no dia a dia com ele, mas Antônio é que a gente está sempre perturbando um ao outro, né? Eu não gosto de perturbar muito Seu Inácio, porque para ele não ficar muito aperreado, mas eu gosto mais de perturbar Antônio, e ele vice-versa. Mas, graças a Deus, eu agradeço demais essa compreensão e principalmente o entendimento dessas questões. E aí nós chegamos nessa nossa bandeira, né, que é Deus, e a nossa responsabilidade e a responsabilidade da Casa Espírita, eu acho que de todos os grupos espíritas, que é divulgar o espiritismo, evangelizar, unificar e servir.